Meu Deus, para tudo para essas peças. São de um lustre antigo que iriam para o lixo. Meu marido resgatou e trouxe para mim. Estavam bastante sujas, inclusive até rebocadas de tinta, mas eu levei para debaixo da torneira e dei uma boa lavada nelas e já ficaram tão lindos que eu acho que eu não vou ter nem coragem de pintar isso aqui. Essa corrente tem uns relevos lindos. Oiê, tudo bem com você? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Lê Moraes, seja muito bem-vinda a este canal. Eu pretendo fazer um lustre mesmo, e eu vou fazer uma cúpula para o meu lustre. E eu já tinha aqui guardada essa estrutura que é de vergalhau e que também foi encontrada no lixo. Então, o DIY de hoje vai ser um verdadeiro do lixo ao luxo. E se você já gosta desse tipo de conteúdo e caiu por um acaso aqui nesse vídeo e ainda não conhece o meu canal, te convido a conhecer. Venha fazer parte desta comunidade, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, muito DIY, muita ideia legal, muita inspiração de decoração baixo custo. Essa estrutura de ferro eu também dei uma boa lavada nela. E agora eu estou passando uma batida de pedra. E eu dei 2 demãos dessa batida de pedra. E como essa minha já veio na cor preta, é a cor que eu quero, essa cúpula, no caso, a pintura, né? Eu vou deixar só a batida de pedra mesmo, não vou passar outra tinta por cima, não. A batida de pedra geralmente é usada como primer, mas aqui eu vou usar só como uma tinta de fundo porque eu vou fazer um detalhe aqui nesse ferro. Estrutura pintada e seca. Agora eu vou customizar ela para fazer uma linda luminária de teto pendente. E eu vou fazer um preenchimento aqui com fio de juta. Primeiro eu amarrei a ponta do meu fio aqui na parte de cima da cúpula e desci ele aqui paralelo a uma das hastes da lateral, enrolando na parte de baixo. Eu desci o fio pela parte de fora, aí eu venho enrolando de dentro para fora, enrolo o fio 4 voltinhas aqui na parte de baixo e essas voltinhas seguindo para frente, né? Uma do lado da outra, porque a parte de baixo é maior, né, do que a parte de cima. Depois eu subo o fio, passo na parte de cima e por dentro, né? E desço novamente na parte da frente. Dessa forma, eu vou ter lá na parte de cima um fio descendo na frente e atrás, no mesmo alinhamento, e vou ter embaixo, né, 4 voltinhas, depois o fio subindo e descendo, mais 4 voltinhas, outro fio subindo e descendo, mais 4 voltinhas, outro fio subindo. Aqui nessa hora eu estou me preocupando apenas com o acabamento na parte de baixo. A parte de cima eu vou finalizar depois, porque dessa forma acaba que lá em cima os fios vai ficar um pouco longe um do outro, né, não vai ficar grudadinho, e os arremates também da linha também vai ser feito tudo lá na parte de cima. E eu comecei assim, passando o novelo, né, sem cortar o meu fio, porque a gente não sabe direito a quantidade de fio que vai gastar, e uma coisa que a gente tem que fazer aqui é ir firmando bem com a mão para não deixar o fio frouxo, né, para que ele fique bem esticadinho. E eu vou fazer isso em volta de toda essa cúpula. E nessa hora aqui é colocar uma musiquinha para relaxar, porque tem que ter paciência. Mas ela é pequenininha, não vai demorar muito não. Aí eu já me empolguei, fui fazendo, só que quando foi se aproximando aqui da próxima haste, veio o problema, né? O meu novelo já não passava mais aqui entre os fios e a haste, para poder dar as voltinhas aqui na parte de baixo. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que soltar aqui uma quantidade de linha, né? Para eu poder estar cortando, para poder preencher essa parte até chegar na haste. Olha, agora eu já ultrapassei aqui a haste e acabou aquele fio que eu tinha cortado. Então eu deixo a ponta dele aqui para fazer o acabamento na parte de cima e já amarrei aqui a outra ponta do fio do novelo, né? Aqui também na parte de cima, onde que eu vou começar a enrolar para frente. Aí primeiro eu enrolo um pouco aqui dessa parte que vai para frente para poder dar uma firmeza aqui nesses fios. Só assim depois eu amarro as 2 pontas para poder unir os fios lá na parte de cima. Acho que deu para entender direitinho, né? E assim eu vou terminar aqui de fechar para poder completar a minha cúpula.
Pronto, agora que eu já terminei de completar aqui toda a minha cúpula, olha que lindeza. Agora eu vou finalizar aqui a parte de cima, fazer o acabamento. Eu vou estar usando essa argolinha de metal aqui na parte de cima, bem aqui no centro dela, para poder prender onde que vai a boquilha, né? Aqui o bocal da lâmpada. Eu vou ter que fazer essa parte, já que a minha cúpula não tinha. E eu vou posicioná-la aqui no centro da cúpula e venho com o fio de juta, passando nela para prender e vou enrolando aqui também nas laterais aqui de cima da cúpula. Dessa forma, o mesmo fio que eu vou usar para fazer o acabamento de cima, eu prendo essa argolinha. Ó, já prendi aqui na argola uma vez, agora eu vou aqui com o fio passando para frente aqui, em cima da cúpula. Aí eu vou trançando aqui, né, vou passando até chegar num certo ponto, onde eu vou passar de novo o meu fio pela argola. E eu calculei aqui mais ou menos no olho, de modo que eu vou passar esse fio pela argola 5 vezes. E essas linhas, essas pontas, né, que ficaram amarradas aqui pra cima, eu também vou embuti-las aqui, porque um bom acabamento é tudo, né, gente? Eu ajeito aqui as pontas, depois eu venho com o fio prendendo elas aqui por cima e depois eu corto o excesso. Dessa forma, além de ficar visivelmente melhor, também vai ficar bem firme. E mais uma passada de fio pela argola, cúpula finalizada e olha como ficou, perfeito! Então agora vamos montar tudo isso. Eu tenho aqui um bocal já com um pedaço de fio, já tinha aqui também. Não comprei nada, gente, para poder fazer esse projeto. Tudo reaproveitado. A única coisa nova aqui que eu tô usando é o fio de juta, né? Que é muito barato, se for levado em conta o preço que tá uma luminária dessas. Esse bocal veio junto com essas peças de lustre que foram resgatados do lixo. Olha como que vai ser encaixado aqui o bocal da lâmpada, nessa argolinha. Então a gente tem que atentar que essa argolinha tem que ser aqui menor que a nossa boquilha, né? Porque senão não vai dar certo. É essa argolinha que vai segurar o bocal. Então eu passei a boquilha pela argola junto com o fio, né? Depois eu peguei um conectorzinho que ele é vazado e ele é rosqueável por fora. Passei o fio por dentro e rosqueei ele na parte de cima do bocal. Depois eu venho com a corrente, que também tem as pontas vazada e própria para poder rosquear também nesse conector. Deixo isso bem firme, porque é isso aqui que vai segurar a cúpula. Agora eu vou passar aqui esse fio por entre as correntes, de modo que ele não fica solto aqui, né? Só para poder dar uma prendida nele. E agora para finalizar aqui na parte de cima, né, que onde que vai prender no teto, eu vou usar esse outro conector vazado, que é um pouquinho maior. Passo ele também aqui pelo fio e rosqueio a ponta dele aqui no final da corrente. E por último, essa outra peça, que é a que encaixa lá no teto e pronto. E para prender no teto, a gente usa uma chapinha dessa de ferro que vai aqui dentro e ela rosqueia aqui no final desse conector. E é aqui no corredor que eu vou colocar a minha luminária. E assim está o teto dele, com uma lâmpada simples. Primeiro eu tirei a peça anterior e já parafusei aqui aquela chapinha de ferro. E eu peguei um pedaço de fio de juta, passei aqui na minha corrente e prendi lá na chapinha de ferro. Fiz isso para poder facilitar até que eu termine aqui a parte elétrica. E não precisa se preocupar nem apavorar, eu já desliguei o relógio da energia, tá tudo certo. E aqui nessa hora, se você não tiver uma certa habilidade, é bom você chamar um eletricista ou alguém para poder te ajudar. Eu sou meio das loucas, eu mesmo me aventuro. É só unir a ponta dos fios e depois cobri-los com a fita isolante. Parte elétrica pronta, agora é só encaixar aqui essa peça, que aí ela vem com aquele conector, né, rosqueável, e rosquear aquela pontinha ali na chapinha de ferro. Corto com a tesoura esse fio que eu tinha amarrado ele antes, encontro o lugar certinho e rosqueio. Rosqueio bem, certifico de que esteja bem preso, para que não corra perigo de cair na cabeça de ninguém, né? E tá aí, como instalar luminária pendente no teto. Já coloquei agora uma lâmpada e vamos para o teste. Vamos ver se vai funcionar direitinho. E não é que deu certo? Lustre pendente
pendente instalado com sucesso. E olha como ficou lindo! Meu lustre pendente rústico. Mas ficou a cara da riqueza. E você, gostou desse do lixo ao luxo? Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no meu canal se ainda não for inscrito, ative as notificações do sininho para você não perder nenhum conteúdo. Tem vídeo novo toda semana. Dessa forma você ajuda o canal que ainda é pequeno a crescer e me incentiva a trazer conteúdos ainda melhores. Agora vou fazer um tourzinho aqui pelo meu corredor para você estar conhecendo um pouco. Essa primeira vista é quando a gente chega da sala. Meus quadrinhos têm vídeo aqui no canal. Aqui é a porta de um dos quartos. Com esse pingente lindo, também tem vídeo aqui no canal. Entrando aqui tem a porta de um outro quarto, também com um pingentinho lindo. Tem vídeo aqui no canal. Depois tem a porta do banheiro e outro quarto. Tem também esse quadro que eu também fiz. Tem vídeo aqui no canal. É o que esconde a caixa de distribuição de energia. Depois aqui já vem a entrada que dá na cozinha e depois tem de volta para a sala. E no teto agora chegou a estrela maior. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!